nós estamos estudando nesse momento, eu estou estudando na verdade, um caso especial aí dos objetos diretos, certo? O objeto direto é um complemento verbal que não exige preposição obrigatória. Nós temos aí um verbo transitivo direto, que é um verbo que precisa de complemento, né? Verbo transitivo é aquele verbo que semanticamente ele tem um objetivo, a ação transita para um objetivo, né? Verbo transitivo, por isso que ele recebe esse nome, transitivo. E o verbo transitivo geralmente é um verbo que precisa de complemento, ele não tem uma semântica completa, certo? E aí existem dois tipos de complementos para o verbo transitivo. Um complemento é o chamado objeto direto e o outro é o objeto indireto. No objeto direto, nós dizemos que o complemento ele não tem preposição, né? Objeto direto, dizemos que ele não tem preposição. Ele não vem preposicionado. Só que existem alguns casos específicos que o objeto direto ele vem sim preposicionado. Por mais que você tenha um verbo transitivo direto, né? Por mais que você tenha um VTD, o VTD ele exige um objeto direto. O verbo transitivo direto em si, o verbo transitivo em si não exige preposição. Só que existem alguns termos que estarão dentro do objeto, né? Dentro da função sintática do objeto, tem alguns termos que vão exigir a preposição. Não é o verbo que exige, é o termo que está aqui contido no objeto direto. Então existem dois casos obrigatórios, certo? Existem aí dois casos obrigatórios para o uso da preposição, certo? O primeiro caso obrigatório é quando você tem um pronome oblíquo tônico, né? O primeiro caso obrigatório é quando você está diante de um pronome oblíquo tônico. Um pronome oblíquo tônico sempre vem precedido de preposição. Por exemplo, o famoso pronome mim, certo? Em qualquer situação que você for usar o pronome mim, ele vai vir antecedido de preposição. O pronome ti, né? Ti, né? O pronome ti, ele também é precedido de preposição. O pronome si, si, esses três pronomes aqui são os pronomes que sempre vão aparecer nas orações precedidos de preposição, beleza? Sempre vão ser antecedidos de preposição. Caso esses três pronomes estejam dentro do seu objeto direto, obrigatoriamente vai ter que ter uma preposição. E aí nós dizemos que nós estamos diante de um objeto direto preposicionado. Olha só que caso interessante, né? Nós estamos diante de um objeto direto que tem preposição, mas essa preposição não é exigida pelo verbo. Essa preposição é exigida pelo pronome que está dentro da estrutura do objeto direto, beleza? Esse é o primeiro caso de uso obrigativo da preposição. Primeiro caso de uso obrigatório, né? O obrigativo é uso, né? O uso obrigatório da preposição. O segundo caso é quando você utiliza o pronome quem, beleza? Sempre quando aparecer dentro do objeto direto, sempre quando aparecer na sua oração o pronome, né? O pronome relativo quem, ele vai vir antecedido, ele virá antecedido de uma preposição. Então, quando nós estivermos diante do pronome relativo quem, que é usado para se referir a pessoas, né? O pronome relativo quem ele é usado para se referir a pessoas sempre quando ele aparecer nas orações. É um caso obrigatório do uso de preposição. Pois é, né? Sempre quando aparecer quem, vai aparecer aí a sua preposição. Ou seja, se o pronome quem estiver dentro do objeto direto, obrigatoriamente vai aparecer uma preposição e aí o seu objeto direto fica preposicionado, né? O objeto direto fica preposicionado. Dica aí importante
2 casos obrigatórios, certo? 2 casos obrigatórios do uso de preposição.